Muito bem, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Essa reunião ela está sendo gravada. Por quê? Porque depois eu vou postar para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês desejarem. Se você está num dispositivo eletrônico, como um telefone, o ideal é que você passe para o lado, a primeira tela, e você vai ver a intérprete de Libras. Nós temos aqui também a interpretação em língua brasileira de sinais. Antes de começar a nossa aula, eu vou me apresentar. Meu nome, meu nome é Priscila e eu sou professora de língua brasileira de sinais. A minha especialização é em tradução, interpretação e docência em língua brasileira de sinais. Também sou formada em História e Pedagogia. E hoje eu estou fazendo também uma pós-graduação em Educação Especial e Inclusiva. Essa aula de hoje, ela foi anunciada por vários canais, você deve ter recebido algum contato de um amigo ou através do Instagram, para você que é profissional da área da saúde. Por que a saúde ela é tão importante dentro desse aspecto da Libras? Qual é a relação que existe entre a língua de sinais e a saúde? Isso é o que nós vamos conversar hoje na nossa aula. Além disso, nós também vamos ver a importância da língua de sinais dentro da comunidade surda e vamos aprender, é claro, sinais relacionados à língua brasileira de sinais dentro da área da saúde. Vocês estão em um grupo onde ali fala exatamente sobre isso. O aulão hoje, ele é destinado para pessoas que trabalham na área da saúde. Então, você está lá nesse grupo, não saia, porque após essa aula, você vai receber a gravação para você poder ver e rever várias vezes, quantas vezes achar necessário. A língua de sinais, ela é muito, muito importante e você só consegue memorizar se você treinar. É muito importante você treinar e para isso vai ter a gravação. Combinado? Mais uma vez, se você está no dispositivo, no celular, passa para o lado que você vai ver eu e a intérprete de Libras. E se você está no seu notebook, vai lá em cima no visualizar e coloca em destaque. Estará eu e as intérpretes de Libras, onde elas estarão sinalizando a informação para vocês. Combinado? Aqui, na verdade, aqui não, é lá no grupo, eu fiz uma pesquisa para verificar se todo mundo aqui é da área da saúde. Grande parte dos que estão no grupo dessa aula disseram que são profissionais da área da saúde. Então, é importante a gente pensar como que a Libras, dentro dessa área, ela desempenha um papel importante, relevante na prática profissional da saúde. Quando nós falamos de inclusão e falamos de saúde, estamos também falando de comunicação entre profissional da saúde e pacientes que são surdos. Então, profissionais da saúde que oferecem um atendimento dentro do idioma materno do surdo, ele consegue dar um atendimento mais humanizado, eficiente, reduzindo então barreiras linguísticas que vão afetar a qualidade do cuidado desse atendimento. Antes da gente explicar mais sobre esse assunto, eu quero mostrar para vocês algumas informações que é muito importante para vocês que estão entrando dentro desse universo da língua brasileira de sinais. De acordo com o IBGE, existem no nosso país 10 milhões de pessoas surdas. Isso corresponde a cerca de 5% da população brasileira. E essa população surda, grande parte, não são todos, se comunicam através da língua brasileira de sinais, que é a Libras. A Libras, na verdade, é a sigla de Língua Brasileira de Sinais. E é importante a gente entender que é uma língua, não é uma linguagem. Talvez você já tenha escutado. A linguagem de sinais, eu estou aprendendo linguagem. Não, não é linguagem, é língua, uma língua regulamentada por lei.
A Lei 10.436/2005, ela explica que, perdão, barra 2002, a Lei 10.436/2002 é a lei que regulamenta a língua brasileira de sinais como a língua oficial da comunidade surda no Brasil. Além disso, há inúmeros decretos e outras leis que também falam a respeito da inclusão. Nós temos aí ciência e a Lei 13.146, de 6 de julho de 2005, onde fala ali das pessoas com deficiência. Além disso, nós temos também o decreto 5626 de 2005, que trata ali especificamente sobre a garantia do direito às pessoas surdas com deficiência auditiva a ter um atendimento na rede do SUS, bem como empresas que também devem ter, dentro do seu quadro de funcionários, pessoas que saibam a língua brasileira de sinais. Ou seja, nós temos aí leis promovidas pelo nosso governo para promover o quê? Inclusão e equidade nesse atendimento. Então, a primeira coisa que você que está entrando aqui e não conhece a língua de sinais é que você tenha essa noção. Libras não é linguagem, mas é uma língua, língua brasileira de sinais. Um outro conceito que é importante você entender é que surdos não são mudos. Talvez você já tenha escutado por aí. Ah, eu conheço um mudinho. Não, os surdos não são mudos. Eles são apenas surdos, tá? E, além disso, eles entendem e eles, dentro da comunidade surda, eles rechaçam, eles não aceitam serem chamados de mudos, apenas de surdos. Um outro conceito que é importante a gente ter quando conhece a língua de sinais, conhece o universo da surdez, é que língua de sinais, ela não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Aqui no Brasil é a Libras. Nos Estados Unidos é a SL. Em Portugal, a língua gestual portuguesa. Nos Estados Unidos, a SL, como eu disse. Na França, a língua gestual, a língua francesa de sinais. Então, cada país tem a sua própria língua de sinais. Então, são três conceitos básicos que todos nós que estamos entrando dentro da língua de sinais, nós precisamos conhecer. Então, vamos relembrar? Um, Libras é língua. Dois, surdos apenas, não são surdos e mudos, apenas surdos. E o terceiro é que não é universal. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Já que nós vimos esses três conceitos, vamos então agora entender a importância de você, que é profissional da saúde, conhecer esse idioma que é tão importante dentro do nosso país. Como eu disse para vocês agora há pouco, cerca de 10 milhões de pessoas são surdas no nosso país. E essas pessoas, esses cerca de 10 milhões de pessoas, enfrentam desafios de acessibilidade no serviço de saúde. Tornando, então, assim, gente, fundamental que médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, enfermeiros, todas as pessoas que trabalham dentro da área da saúde desenvolvam habilidades dentro da língua de sinais. Para quê? Para garantir um tratamento justo e incompleto. Vamos parar para pensar? Se você já viajou para outro país, vamos dar o exemplo da França. Se você já foi para a França, para outro país, você sabe que é muito complicado porque você não sabe a língua daquele povo. Agora imagina você passar mal nesse país. Eu já tive essa experiência, eu posso dizer para vocês que é a pior possível. Por quê? Porque aquelas pessoas elas não sabem o que você está sentindo. Você pode até apontar, mas você não consegue expressar de fato a sua dor. Você não consegue ter um diagnóstico de qualidade, porque aquele profissional ali,
não sabe a sua língua e você não sabe a língua dele. Isso é uma realidade que muitos surdos passam dentro do nosso país. Muitos surdos não sabem português. E muitos profissionais de saúde não sabem a língua materna do surdo, que é a Libras. E aí nós temos um grave problema de comunicação. Esse problema de comunicação, ele vai afetar diretamente o atendimento. Eu recebo inúmeros relatos de familiares com surdos que estão em hospital, surdos que estão passando dificuldade nas clínicas da família, no UPA, no hospital particular, porque ele chega ali, ele não é obrigado a ter um acompanhante, e muitas das vezes a lei do Estado não permite que entre um acompanhante que sabe Libras para ajudar no atendimento, e fica ali, ó, uma situação complicada. A pessoa surda acaba sendo rechaçada. Ela passa a ter segregação dentro do ambiente da saúde, dentro do hospital. É claro que a gente precisa entender, você que trabalha na área da saúde, talvez trabalhe no Sistema Único de Saúde, no SUS, que há ainda dificuldades de inclusão, desafios de inclusão dentro do SUS. Por isso que essa aula ela foi preparada para você, que é da área da saúde, para que você possa conhecer minimamente palavras, sinais da língua de sinais. Perguntas que você pode fazer dentro do idioma, da língua de sinais, para ajudar esse, esse paciente que é surdo. Por exemplo, a inserção da Libras na medicina ainda ela é limitada. Porém, algumas universidades hoje, elas oferecem disciplinas eletivas de Libras no curso de saúde, inclusive no curso de medicina. Só que essas iniciativas, elas não conseguem ainda suprir a demanda existente. Então, é importante que o profissional da saúde, ele conheça o idioma, que ele tenha essa iniciativa que vocês estão tendo aqui, que é aprender a língua de sinais. Isso vai ajudar de inúmeras formas. Quando um profissional ele sabe a língua de sinais, ele ajuda a derrubar barreiras de comunicação naquele atendimento. Ele promove inclusão. Ele promove equidade. O que é essa equidade? Ele promove, então, condições iguais de tratamento para o paciente, independente da limitação que essa pessoa tenha. Ele promove inclusão social. Ele garante que o paciente surdo tenha as mesmas informações e cuidados de saúde que os demais pacientes. Além disso, você que é profissional da saúde, você vai entender o que eu vou dizer agora. Você que sabe língua de sinais, você promove acolhimento. Você humaniza o seu trabalho. Você que é da saúde, você sabe que aquele ambiente ali já é normal para você. Mas para nós que não somos, gente, é muito complicado. Às vezes, um simples exame de sangue vira um caos na cabeça da pessoa, porque ela pode ter medo de tirar sangue. É o meu caso. Eu até desmaio quando eu tiro sangue. E se é uma pessoa surda? Às vezes, uma mamografia que nós precisamos fazer, nós mulheres, que naquele momento nós sentimos uma certa ansiedade, um certo medo, vai ter dor, não vai ter dor? Nós somos ajudadas quando há o quê? Um atendimento humanizado. Agora, esse atendimento humanizado para a pessoa que é surda só é possível se você sabe o quê? Língua de sinais. Muitos surdos usam apenas a língua de sinais, eles não são oralizados. O que é um surdo oralizado? Uma pessoa oralizada. É uma pessoa que consegue ler lábios. Você fala e ela lê o seu lábio. Ela sabe português. Mas todos os surdos sabem português? Não sabem. Todos os surdos são oralizados? Não são. Vamos voltar lá na época da pandemia, que nós usávamos máscara? Como que a pessoa vai ler meu lábio se eu estou com máscara?
Impossível. Você tem ali uma pessoa surda que talvez ela não é ela que está internada, é o paciente que é ouvinte, mas o surdo é o responsável que está ali. E se aquela pessoa vem a óbito? Como que você vai dar essa informação em língua de sinais? Porque é o idioma dela. Você não consegue humanizar, você não consegue evitar erros que talvez aconteça dentro daquele ambiente do hospital, da clínica, do consultório, porque você não sabe o mínimo da língua brasileira de sinais. Então, primeiro, antes da gente iniciar, eu quero elogiar vocês que estão aqui nessa sala comigo do Zoom. Se você está aqui é porque você tem interesse em mudar essa realidade. Isso é muito bom. Ó, parabéns para vocês que estão aqui. Então, já que nós vimos esses assuntos referentes à lei, conceitos, vimos diversos pontos, agora nós vamos entrar nos sinais. Combinado? Antes de entrar no sinal, eu quero perguntar para você que está aí: você sabe o alfabeto da língua de sinais? Porque esse é o princípio de tudo. É importante que você conheça o alfabeto da língua brasileira de sinais. Levanta a sua mão na câmera ou no seu dispositivo, a mãozinha assim, se você conhece o alfabeto da língua de sinais. Vamos ver. Ó, tem uma galera aqui que conhece, mas tem gente que não conhece. Então vamos conhecer? E você que já conhece, vamos relembrar. Combinado? Primeira coisa que você precisa entender: palma da mão para frente, tá? Sempre para frente. O dorso para dentro, palma da mão para fora. Então vamos lá. Eu sinalizo, você sinaliza aí também. Combinado? A ou A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos mais uma vez? Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. A ou A, eu faço A, que sim, gente, por causa da minha unha. A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esse é o nosso alfabeto manual da língua brasileira de sinais. Só que nós não usamos ele toda hora, tá? Tudo na língua de sinais tem um sinal. E esse aqui é o sinal de sinal. Configuração da mão em A, gira para fora. Sinal. Tudo tem um sinal. Inclusive, dentro da comunidade surda, nós ganhamos um sinal. É o nosso sinal de batismo. E quem dá esse sinal? É uma pessoa surda. Olha o sinal de surdo. Eu sou ouvinte. Nós temos surdos aqui hoje? Hoje, aqui, surdos tem? Se tem, levanta a mão, por gentileza. Eu sou uma pessoa ouvinte. E esse aqui é o sinal de surdo. E na comunidade surda, nós recebemos um sinal. O meu sinal é o P virado para a boca. Por quê? Porque lá no passado eu usava aparelho.
E ria de tudo. Aí uma amiga surda me viu e me deu um sinal, que era o P virado para o dente, porque era o que mais chamava atenção. Imagina, lá 20 anos atrás, eu magra, um aparelho cheio de corzinha. O que que mais te chamava atenção? A minha cabeça, os meus dentes. E aí ela me deu um sinal que era um P virado para o dente. Dentro da comunidade surda, você recebe esse sinal de batismo. Então, quando você conhece uma pessoa, a primeira coisa que você vai perguntar é o nome. Olha o sinal de nome. Nome. Meu nome. Para dentro ou para fora, não importa, tá? Meu nome, você nome. Então, suponhamos que você está lá na clínica da família, no SUS, no hospital particular. Aí chega a pessoa que é surda. Você vai fazer o quê? Oi. Olha o sinal de oi. Ó e o i. Oi. E esse oi aqui, gente, a expressão facial ela é muito importante. Você está muito feliz? Oi. Tá triste? Oi. É claro que no seu atendimento você vai expressar uma receptividade para aquela pessoa, né? Então, assim, você pode estar numa crise de ansiedade, mas você vai lá, está fazendo o seu papel, a sua função naquele momento, você vai dar o melhor acolhimento. Olha o sinal de acolhimento. Ó, a pessoa está aqui. Você vai trazê-la para você. Acolhimento, tá? Então a pessoa chegou. Oi, tudo bem? Olha o sinal de tudo bem. Faz a conchinha aqui, ó, e joga para cima. Tudo bem? Tudo bem? Meu nome. E aqui você vai usar a datilologia, que é o ato de soletrar. Agora você vai usar o alfabeto. Por exemplo, meu nome, Priscila. Você, nome. Ou seja, você acabou de perguntar o nome da pessoa. Qual é o seu nome? Meu sinal. No meu caso, eu tenho sinal. Então, ó, meu sinal é Priscila. E você, sinal? Apontou para o outro. Você, sinal. E aí ele vai fazer o sinal dele. Ah, Priscila, mas eu não tenho sinal. Como é que eu vou explicar isso que eu não tenho sinal? Então agora você vai aprender, ó. Meu, bate aqui no peito, pronome possessivo. Meu sinal, faz a mão em L, balança várias vezes para baixo, várias vezes. Esse é o sinal de não ter. Então, ó, meu sinal não tenho. Ou seja, você não tem sinal, mas você tem nome. Então você vai fazer o quê? A datilologia do seu nome. Então você já começou a conversa. Seja bem-vindo, bem-vindo. Ó, chama a pessoa, bem-vindo. Você quer explicar que você é um profissional da saúde. Então, eu, aponta para você. Eu, profissional. Esse é o sinal de profissão, profissional da saúde. Dedo do meio, saúde. Saudável, mesmo sinal. Tá vendo? Eu, profissional da saúde. Eu sou uma profissional da saúde. Mas, Priscila, eu quero determinar a minha profissão. Então, vamos aprender os sinais da área da saúde? Vamos lá, o primeiro. Vamos para o médico. Médico. Lembra lá do Chaves? Que o médico batia no joelhinho? Ó, médico. Médico ou médica. Enfermeiro, enfermagem, enfermeira. Ó, pensa lá naquele chapeuzinho da Segunda Guerra Mundial que as enfermeiras usavam. Técnico de enfermagem. Configuração da mão em T, tá vendo? Coloca aqui no peito.
técnico de enfermagem, técnico de enfermagem. Eu sou fisioterapeuta, fisioterapeuta. Não, eu sou o técnico do raio-x, que vai fazer o raio-x. Configuração da mão em T, coloca aqui do lado, técnico do raio-x. Olha o raio-x aqui, ó, é a foto. Língua de sinais é muito explicativo. Eu sou o psicólogo. Configuração da mão em B, psicólogo. Não, eu sou a recepcionista. Eu sou a secretária. A que está ali na frente, que está recebendo o atendimento. A pessoa chegou, sou eu que pego o documento. Secretária. Que também faz um trabalho ali junto com o profissional da saúde. Ela que recebe a documentação. Existem muitas outras profissões dentro do âmbito da saúde. Os profissionais de saúde, ó, a lista é imensa. Mas nós vamos focar nesses que são os que normalmente nós encontramos quando nós chegamos lá no nosso hospital, na nossa clínica da família, no SUS. E aí esse paciente chegou, você já se identificou. Vamos relembrar os sinais? Oi, tudo bem? Meu nome. Aí você vai fazer a datilologia do seu nome. Você, nome, ou seja, qual é o seu nome? Meu sinal, e aí você faz o seu sinal. Se não tem sinal, meu sinal, não tenho. Você, sinal. E aí você vai usar a sua profissão. Eu, profissional da saúde. E aí você pode usar lá a profissão que você tem. Alguém perguntou aqui no chat para mim, foi a Brenda. Tem sinal para agente comunitário da saúde? O agente comunitário é o que dá o apoio, tá? Qual é o sinal de apoio? Tem esse sinal para apoio e tem esse sinal para apoio. São duas variações, tá? Você pode usar o que você desejar. Então, agente da comunidade da saúde, o agente comunitário. E já que nós falamos da saúde, qual é o contrário da saúde? Doença. Olha o sinal de doença. E essa pessoa, quando ela chega para você, ela não é um cliente, ela é um paciente. Olha o sinal para paciente. Paciente. E quando essa pessoa ela vem até você, profissional da saúde, é porque ela acredita, ela confia que você pode ajudar. Qual é o sinal de confiar e acreditar? Ele confia, ele acredita que você pode ajudar. Olha o sinal de ajudar. E esse aqui é um sinal que nós falamos que ele é direcionado. Quando ele está para frente, a palma da mão está para frente, eu estou ajudando. Eu te ajudo. Agora coloca para dentro. Você está recebendo ajuda. Então eu te ajudo, você me ajuda. Olha que legal. E aqui, esse sinal você precisa memorizar, você não pode esquecer. Por quê? Vamos pensar, por quê? Às vezes a pessoa ela chega num hospital e ela está muito aflita, ela está nervosa, ela está sofrendo e ela precisa desse acolhimento. Às vezes, uma simples palavra como calma. Olha o sinal de calma. Calma, eu te ajudo. Gente, são dois sinais, são duas palavras no português também que são mágicas. Calma, eu te ajudo. Se você faz isso aqui em língua de sinais, você pode ter certeza que isso vai ajudar
1000% no seu atendimento com aquela pessoa. Eu vou contar duas experiências para vocês que, para mim, foram muito impactantes. A primeira foi de uma mãe que era surda, é surda, e o filho é ouvinte. Ela foi na época da pandemia, imagina aquele caos que vocês e todos nós estávamos vivendo. Ela foi para o hospital. Quando chegou lá, o filho dela, que era ouvinte, tinha 10 anos, tinha que ficar internado. E aí, o profissional da saúde que estava ali, ele não sabia a língua de sinais. Imagina o desespero dessa mãe, que é surda, não entendendo exatamente por que que o filho tinha que ficar. Ela entrou em desespero. Ela gritou, ela chorou, e todo mundo achou que ela estava tendo uma crise nervosa. E não era uma crise nervosa. Ela não conseguia entender por que que o filho dela ia ficar ali. E aí, nessa época, eu tinha uma turma específica da área da medicina, estudando comigo. Na época da pandemia, eu tive muitas turmas de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo desesperado porque precisava se comunicar e não tinha como, ó, lembra? Máscara. E aí, uma das minhas alunas, que eram médicas, é médica, na verdade, ela, até hoje, né, ela é médica, ela chegou e fez isso aqui, ó. Imediatamente a mãe virou e falou assim: Você sabe Libras? Aí ela, olha, pouco, eu tô aprendendo Libras. Então, calma, eu te ajudo. A minha aluna me contou que isso mudou. Rapidamente ela parou e aí ela começou a chorar. E aí essa minha aluna foi lá e ajudou. Explicou que ele tinha que ficar, porque ele estava doente. Era importante ele ficar, porque ele estava com pneumonia. E aquela mãe, ela se acalmou de um jeito. E todo mundo em volta falou assim: O que que você fez? Ela falou assim: Nada, eu só usei a língua dela, a língua de sinais. O segundo caso foi num hospital aqui do Rio de Janeiro, também com uma aluna minha, médica. A paciente foi resgatada pelo bombeiro, sinal de bombeiro. E essa paciente, ela chegou com o bombeiro toda ensanguentada. E ela muito agitada, muito ansiosa, e chorava. E aí o bombeiro falou o quê? Ah, eu não sei língua de sinais, não. Desculpa, mas eu não sei. Acho melhor dar algo na veia dela, porque ela está muito nervosa. O que que aconteceu, nós não sabemos. Só sabemos que fomos acionados e ela está toda machucada nas partes íntimas. Essa minha aluna foi lá. De novo, olha a palavrinha, os sinais mágicos. E essa paciente contou que tinha sido violentada por um parente. E esse parente estava onde? Estava em casa, ó, de boa. Porque ele violentou e ele pensou o quê? Ah, as pessoas não vão saber. É surda, ela vai ficar muda. Ninguém sabe. Mas a médica soube. E a polícia voltou lá para prendê-lo. Ela só conseguiu dar um atendimento humanizado e salvar, de certo modo, aquela paciente de um futuro estupro novamente, porque ela ia sofrer de novo, porque isso aqui, ó, a língua de sinais ajudou. Esse acolhimento salvou aquela paciente. Esses são apenas dois casos. Eu tenho inúmeros aqui, ó. Se vocês quiserem, a gente fica aqui até amanhã com assuntos, com temas referentes à língua de sinais, para mostrar o como que é importante língua de sinais aprender. Então, nós vimos aqui sinais para você falar a sua profissão. Então, a pessoa chegou, entrou, você já se apresentou. Pedi ela ter calma. Calma, eu te ajudo. Para ajudar, você precisa saber o que que essa pessoa tem. Então, vamos aprender algumas perguntas específicas que vocês podem fazer? Por exemplo, o que você está sentindo?
Eu falei para vocês agora no português. Lembra lá no início? Libras e Libras e português são duas línguas diferentes, que têm gramática diferente. Então, quando eu vou sinalizar, eu preciso ter esse cuidado. Então, eu, professora Priscila, eu já tenho cuidado de ensinar dentro da língua de sinais, para evitar você fazer português sinalizado. Então, quando você vai, dentro do curso, a gente aprende mais sobre isso, mas de forma resumida, quando você vai sinalizar, você não sinaliza igual ao português, tá? Você vai sinalizar dentro da gramática da Libras. Então, essa frase, o que você está sentindo, quando eu venho para a língua de sinais, eu vou mudar. Como que eu vou sinalizar isso? Você está sentindo o quê? O que você está sentindo? Então, você está sentindo o quê? Essa é a primeira pergunta que você vai explicar. E aí entra a importância de você saber o idioma, porque ele vai começar a sinalizar. Ele vai sinalizar. E ele vai falar: Ah, eu tô com dor. Olha o sinal de dor. Configuração da mão é em F. Bate. E quanto maior for a intensidade, maior será essa sinalização. Tô com dor. Tô com dor. Mas onde que você tá com dor? Como é que você pergunta isso? Onde é a sua dor? Dor sua. Onde? Dor sua. Onde? Onde é a sua dor? E aí ele vai apontar para onde é a dor. Há quantos dias você está sentindo dor? Há quantos dias você está sentindo dor? Então, dor, ó, a dor, dia, configuração da mão em D, dia, quantos? Quantos dias você está sentindo dor? Mais uma vez, olha a importância de você saber o idioma, porque ele vai sinalizar, ele vai sinalizar, ele vai sinalizar, e você, profissional da saúde, precisa entender. Ah, eu vou prescrever então para você um exame. Um exame. Eu vou escrever. E você vai o quê? Fazer. E depois você vai voltar. Vai voltar. Mas lembra, ele vai voltar e você precisa explicar o exame para ele. Para isso, você precisa o quê? Saber os sinais referentes à sua área. Uma outra pergunta. Às vezes, na emergência, a pessoa pergunta assim: qual é o nível da sua dor? É de 0 a 10? Coloca aqui. Eu, Priscila, eu sou ouvinte, mas eu particularmente não consigo entender. A minha dor, para mim, é a máxima sempre. Então, é dor, 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 para mim, é sempre é 10. Na língua de sinais, você pode usar um outro recurso. A sua dor, ela é forte? Configuração da mão em V, ó. Forte ou ela é fraca? A conchinha, fraca. Como é essa dor? Dor, como? Tá vendo? Ó, já está dentro da gramática. Como é a sua dor? Dor, como? Tem uma inversão frasal, tá, gente? Essas são algumas das frases, perguntas que você precisa sinalizar para você entender. Outra pergunta: essa pessoa, ela é quem? Quem é essa pessoa que está com você? Ele, quem? É família? Configuração da mãe F. Família? É amigo? É mamãe? Mamãe. É o papai? É filho? Quem? Uma outra pergunta: você está sozinho? Você, sozinho?
Onde você mora? Porque pode ser, a pessoa chega, não tem identificação nenhuma. Onde você mora? Casa. Onde? Onde é a tua casa? Qual a sua idade? Você. Idade. Qual? Qual a sua idade? Então perceba, são frases simples. E essas frases simples, às vezes, ninguém sabe. Não é uma coisa que está restrita à área da saúde. Muitas pessoas da sociedade ouvinte, elas não sabem o mínimo da língua de sinais. E numa situação de emergência, a língua de sinais, ela pode sim salvar vidas. Ela pode evitar erros médicos. Então, é importante que você, profissional da saúde, conheça os sinais, o básico, mas também conheça a língua, para você poder se comunicar dentro do seu ambiente. Quando esse paciente chegar, você vai conseguir dar o acolhimento e dar o melhor tratamento para ele. Por exemplo, existem inúmeras doenças. Vamos ver alguns sinais de algumas doenças? Covid, que foi a da vez, né? Recentemente. Covid, Covid-19, coronavírus, câncer, Alzheimer. Ó, o cérebro está aqui e ele escurece, ele apaga. Alzheimer, dengue. Dengue nós temos duas variações. Uma seria o mosquito, ó, o mosquito está vindo aqui, picou. E aí a principal característica é a febre. E tem um sinal também para variação para dengue, ó, o D da dengue. Faz o mosquito voando, pica, dengue. Outra também, que é tratado muito, né, na clínica da família, no posto de saúde, diabetes, configuração da mão D, diabetes, está aqui na circulação sanguínea, pressão alta, ó, bate aqui e sobe, pressão alta, pressão baixa. Existem inúmeras. Que tudo isso nós vamos aprender aonde? Quando nós fazemos o curso de Língua Brasileira de Sinais. Então, hoje, nesse aulão, nós aprendemos muito sobre o nosso idioma da língua de sinais. Muito, mas ao mesmo tempo é só 1% do que é a língua de sinais e como ela pode ser importante, ela pode ser usada dentro do seu ambiente de trabalho. Nós vimos que Libras é língua, surdos não são mudos, não é linguagem de sinais. Vimos como receber ali aquela pessoa, como se comunicar para dar o primeiro passo dentro da língua de sinais. Vimos perguntas e algumas doenças que normalmente você tem ali dentro da clínica da família, do UPA e o agente comunitário. Ele usa quando ele está ali com aquela pessoa. E aí o leque ele abre. Por exemplo, a mulher, ela vai lá fazer uma consulta com o ginecologista. Como cuidar da saúde da mulher? Como que o ginecologista, ele pode dar um atendimento de qualidade às doenças da mulher? Ou então, um pediatra, como é que ele vai explicar as doenças de uma criança para a mãe que é surda? Às vezes a mãe é surda e o filho é ouvinte. Mas ali naquele momento vai direcionar para quem? Para a criança? Não. Ele vai direcionar para a mãe. E daí, gente, nós ficaremos aqui até as 10 horas da noite, falando de inúmeras situações que nós vivenciamos dentro desse assunto, desse tema que é aprender a língua de sinais. Hoje nós aprendemos um pouco. Para você aprender mais, é importante que você faça um curso de língua brasileira de sinais. Agora, no mês de janeiro, eu estou abrindo um curso, uma turma específica para profissionais da área da saúde.
Na segunda semana de janeiro, nós daremos início a esse curso, um curso de 6 meses, onde vocês vão aprender muito. E vão aprender para vocês se comunicarem dentro da língua de sinais. Eu já falei pra caramba, porque é a primeira aula. Mas no curso de Libras, o protagonista são vocês. Vocês vão sinalizar, 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 para estarem preparados para receber um paciente surdo. Esse curso de 6 meses, ele é curso de teoria e prática e é reconhecido pelo MEC. Sai uma extensão, você recebe um certificado reconhecido pelo MEC como extensão acadêmica. Então, se você tiver interesse, você me chama que eu te passo as informações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi básica, ela foi simples. Aí você pensa assim, caramba, simples? Tanta coisa? É, foi simples, porque tem muito, muito conteúdo para você aprender. Essa gravação eu vou colocar lá no grupo. Então, não saia do grupo ainda, tá? Eu vou colocar lá para você a gravação dessa aula e também um e-book interativo. Como é que é esse e-book interativo? Você vai clicar nele e ele vai te direcionar para um vídeo no YouTube, onde você vai o quê? Ver lá a professora Priscila sinalizando aquela informação que eu te ensinei em português. Então, tem aí para você alguns recursos para você ir se virando. Mas fica o incentivo para você aprender, sim, o idioma, que é o idioma, a língua materna do surdo, é a língua brasileira de sinais. Combinado? Olha esse sinal de combinar. Eu sempre falo isso para as minhas sementinhas. Combinado? Combinado. E por que você fala sementinhas, Priscila? Porque vocês são sementes. O meu objetivo aqui é que essas sementes elas cresçam. Cresce como? Quando você dá um atendimento de qualidade, quando você consegue se comunicar dentro da língua de sinais, quando você repassa esse conhecimento. O que você aprendeu aqui, repasse. Não guarda para você, não. Repassa para outros, porque você vai desconstruir preconceitos que a sociedade ouvinte ela tem. Por exemplo, as duas intérpretes que estão aqui hoje comigo são sementinhas. A Luísa e a Giovana, elas começaram comigo há alguns anos atrás, na língua de sinais, e elas chegaram como vocês. Elas não sabiam nada de Libras. E hoje elas estão aí, ó, já sinalizando, já trabalhando dentro da área de Libras. É o maior orgulho que eu tenho é ver os meus alunos evoluindo dentro desse idioma. Por quê? Quem sai ganhando não somos nós, ouvintes, mas são os surdos. Esses é que precisam e devem ter essa inclusão, essa acessibilidade que existe na lei. A lei diz que precisa ter inclusão, acessibilidade e equidade. Mas isso quem faz somos nós, no nosso dia a dia. Então, parabéns a você que está aqui, profissional da saúde. Se você não é da saúde, não tem problema, você também aprendeu. E também vai ter turma para o público em geral em janeiro. Se você quiser aprender, é só me chamar, ó. Me chama que eu te ajudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Olha o sinal de gostar. Tenham gostado. Que me sigam lá nas redes sociais, que compartilhem o link dessa aula com outras pessoas e que vocês possam fazer a diferença dentro da comunidade surda, tá? Daqui a pouco está chegando lá o material no grupo da aula para vocês. E eu sempre encerro a minha aula como? Mandando e pedindo o quê? Beijinho. Qual o sinal de beijinho em Libras? Muitos beijinhos para vocês. Fiquem bem. Muito obrigada por estarem aqui. Era para ter sido na sexta, foi hoje. Mas o importante é que nós tivemos a nossa aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.